Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de neuroanatomia, hoje falaremos sobre os núcleos da base e o centro branco medular do cérebro. Iniciaremos com a abordagem macroscópica dessas estruturas e para isso contaremos com a professora Alice Beleigoli Rezende. O centro branco medular é uma parte do telencéfalo que, por sua vez, é um componente do cérebro. O cérebro, assim como o cerebelo, é um órgão do sistema nervoso suprassegmentar. Na verdade, esses dois órgãos constituem o sistema nervoso suprassegmentar porque apresentam uma série de semelhanças morfológicas. Então, assim como o cerebelo é formado por uma região ímpara-mediana, o vermes, e dois hemisférios cerebelares, o cérebro também é formado por uma região ímpar-mediana, o diencéfalo, e por dois hemisférios cerebrais, que compõem o telencéfalo. Então, se a gente for observar um corte transversal do cérebro, a gente consegue identificar na região mediana o terceiro ventrículo e, formando as suas paredes laterais, os tálamos, que são estruturas diencefálicas. A partir daí, caminhando para a lateral, nós vamos observar uma série de outras formações que já são telencefálicas, porque estão localizadas nos hemisférios cerebrais. Outra característica é que o cérebro, assim como o cerebelo, apresenta uma distribuição de substância cinzenta predominantemente periférica, formando o que a gente chama de córtex cerebral, a semelhança do córtex cerebelar. Já a substância branca ocupa uma posição mais central, formando o que a gente chama de centro branco medular, bastante semelhante ao corpo medular do cerebelo. No corpo medular do cerebelo, nós identificamos os núcleos centrais. Aqui no cérebro, também inseridos na profundidade da substância branca, nós podemos observar alguns acúmulos de substância cinzenta, que em conjunto são chamados de núcleos da base. Na verdade, são vários, mas três deles, o corpo amidaloide, o núcleo accumbens e o núcleo basal de Meynert, sendo que esses dois últimos formam o corpo estriado ventral, eles estão associados à ativação cortical e a funções psíquicas superiores. Por isso, um estudo mais profundo da morfofisiologia desses núcleos é feito na abordagem desses conteúdos. São núcleos profundos, não podem ser observados nessa peça e são de difícil demonstração. Porém, os outros 4 são núcleos associados ao sistema motor e ao controle dos movimentos executados pelos músculos estriados esqueléticos. São 4, o núcleo caudado, o putamen, o globopálido e o claustro. Então, se nós observarmos aqui nessa peça, nós vamos conseguir identificar os 4, pelo menos em uma das suas porções. O núcleo caudado é uma massa volumosa e alongada de substância cinzenta, que tem a forma semelhante a um C. Na maior parte dos cortes, nós não vamos consegui-lo observar em sua integridade, e sim alguma de suas porções, seja a cabeça, seja o corpo ou a cauda. Então, no corte que nós temos, nós estamos numa posição mais superior. Então, nós conseguimos identificar apenas a cabeça do núcleo caudado. Então, nesse corte, por exemplo, a gente consegue observar a cabeça do núcleo caudado, que é medial a uma estrutura conhecida como cápsula interna. A cápsula interna é um feixe muito importante de fibras mielínicas do centro branco medular. Considerando a mesma referência, a cápsula interna, se olharmos lateralmente, a gente observa uma outra formação conhecida como núcleo lentiforme, que fica lateralmente a cápsula interna e medialmente a cápsula externa, outro feixe de fibras, porém menos importante, do centro branco medular. O núcleo lentiforme, ele é subdividido
numa região externa mais pigmentada, conhecida como putâmen, e uma região interna mais pálida, conhecida como globo pálido. O limite entre essas duas partes é feita por uma tênue estria conhecida como lâmina medular lateral. Também podemos identificar, porém, com mais dificuldade de observação, a lâmina medular medial, que vai dividir o globo pálido numa região mais externa, chamada de pálido lateral, e uma região mais interna, em íntimo contato com a cápsula interna, chamada de pálido medial. O núcleo lentiforme, composto, portanto, do putâmen e do globo pálido, mais o núcleo caudado, formam o que a gente chama de corpo estriado dorsal, que é uma estrutura associada ao sistema motor e responsável por modular os movimentos voluntários. Totalmente diferente do corpo estriado ventral, que é associado à ativação cortical e funções psíquicas superiores. E para finalizar, nós temos um último núcleo, que é bastante delgado, uma fina lâmina de substância cinzenta, conhecida como claustrum. É o mais lateral dos núcleos, praticamente já quase em contato com o córtex da ínsula, que é o lobo cerebral mais profundo. Ele fica entre a cápsula externa, medialmente, e a cápsula extrema, lateralmente, que também é constituída por um conjunto de fibras do centro branco medular. O claustrum tem a sua função ainda desconhecida, mas especula-se que ele participe, juntamente com o corpo estriado dorsal, da modulação de movimentos voluntários. Bom, se nós observarmos com cuidado, esses grupos de fibras e os núcleos, eles se dispõem numa sequência lógica de medial para lateral. Então, de medial para lateral, a gente pode observar o terceiro ventrículo e, formando as suas paredes laterais, o tálamo, estruturas que são diencefálicas. Mais ou menos na mesma região, porém anteriormente, a gente identifica a cabeça do núcleo caudado. Todas essas estruturas são mediais à cápsula interna. Lateralmente à cápsula interna, a gente observa na sequência o pálido medial, a lâmina medular medial, o pálido lateral, a lâmina medular lateral, o putâmen, sempre mais pigmentado, a cápsula externa, o claustrum, a cápsula extrema e, fechando, o córtex da ínsula. O centro branco medular é composto fundamentalmente de substância branca, portanto, fibras mielínicas, que podem ser de dois grandes grupos, fibras de associação e fibras de projeção. As fibras de associação vão associar ou conectar áreas corticais, porém dentro ou restritas ao cérebro. Se essas áreas forem no mesmo hemisfério, nós teremos fibras intrahemisféricas. Se essas áreas forem em hemisférios distintos, nós teremos fibras interhemisféricas. As fibras intrahemisféricas podem ser muito curtas, como, por exemplo, aquelas que conectam giros vizinhos. São as chamadas fibras arqueadas ou fibras em nu. Já as mais longas se organizam formando fascículos. E aqui nós fizemos uma representação esquemática desses fascículos. Então, na face dorsolateral, a gente pode observar, por exemplo, o fascículo longitudinal superior, que conecta os lobos frontal, parietal e occipital. E o fascículo unciforme, que conecta os lobos frontal e temporal, passando pelo fundo do sulco lateral.
Esses são os fascículos que nós identificamos na face dorsolateral. Podemos identificar dois outros contingentes de fibra. O fascículo longitudinal inferior, que conecta os lobos occipital e temporal pela face medial, e o fascículo do cíngulo, que percorre o giro de mesmo nome, conectando os lobos frontal e temporal. As fibras interhemisféricas também são chamadas de fibras comissurais e formam o que nós chamamos de comissuras telencefálicas. Temos três: a comissura do fórnix, a comissura anterior e o corpo caloso. A mais importante delas é o corpo caloso, mas nessa peça nós conseguimos observar com clareza a comissura anterior, que é menor e de uma relevância funcional mais limitada. O corpo caloso é essa estrutura que aqui a gente observa imediatamente inferior ao giro do cíngulo. Então, o que acontece? As fibras, elas partem do córtex, descem em direção ao corpo caloso e passam por essa estrutura para atingir o hemisfério contralateral. As fibras de projeção, elas vão unir o córtex cerebral a centros subcorticais. E elas se organizam formando duas grandes estruturas, o fórnix e a cápsula interna. No momento, é importante nós visualizarmos e conhecermos a estrutura da cápsula interna, que é essa formação característica do centro branco medular, que está localizada lateralmente à cabeça do núcleo caudado e ao tálamo e medialmente ao núcleo lentiforme. Ela é formada por três porções: a perna anterior, caracteristicamente localizada entre a cabeça do núcleo caudado e o núcleo lentiforme, e a perna posterior, que é bem mais volumosa, localizada entre o tálamo e o núcleo lentiforme. A terceira porção é o joelho, que representa uma angulação entre as duas pernas. Pela cápsula interna passam praticamente todas as fibras que saem ou entram no córtex cerebral. Na perna anterior passa o trato córtico pontino. No joelho, o trato córtico nuclear. E na perna posterior, o trato córtico espinhal, seguido por um conjunto de fibras que do tálamo estão indo em direção ao córtex, conhecidas como radiações talâmicas. Também passam nessa região as radiações óptica e auditiva. Antes da gente falar do circuito motor, muitas pessoas cunham o termo síndrome extrapiramidal ou sistema extrapiramidal para designar os núcleos da base. E é um termo errado, que foi cunhado em 1912 por Samuel Wilson, um neurologista britânico, para designar fibras que não passariam pela pirâmide bulbar. Mas na realidade hoje se sabe, através de vários estudos neurofisiológicos atuais, que os núcleos da base participam de muitas outras funções além das funções motoras. Ele participa de funções comportamentais, participa de função de oculomotricidade e participa também de funções límbicas, né, envolvidas com emoções, envolvidas com atenção e até funções cognitivas, né. Então o termo extrapiramidal não é um termo que deve ser utilizado, né, em virtude dessas outras funções que os núcleos da base podem assumir. Bom, do ponto de vista prático, o circuito motor ele será estudado aqui de uma forma muito didática e simplificada. Ele é muito mais complexo do que eu demonstrarei aqui para vocês. Esse circuito motor ele é formado, na realidade, por 5 núcleos. Você tem o núcleo caudado, o núcleo putamen, o núcleo globo pálido e 2 outros núcleos que alguns autores consideram como pertencentes aos núcleos da base e outros pertencentes ao diencéfalo ou mesencéfalo, que seria o núcleo subtalâmico e a substância negra.
Muito bem, filogeneticamente você tem uma região dos núcleos da base mais recente, conhecida como neoestriado, que seria formado pelo putâmen junto com o núcleo caudado. Esses dois núcleos eles são filogeneticamente mais recentes e recebem o nome de neoestriado e funcionam como os núcleos de entrada dos estímulos aos núcleos da base. Então, os estímulos corticais e subcorticais, eles chegam nos núcleos da base através do neoestriado. Você tem uma parte filogeneticamente mais antiga, denominada de paleoestriado, que é formado pelo globo pálido. O globo pálido ele pode ser dividido numa porção medial ou interna e uma porção lateral ou externa. O globo pálido, na sua porção interna ou medial, ele é conhecido como núcleo de saída ou núcleo eferente das conexões dos núcleos da base com o córtex e com outras regiões subcorticais. O segmento mais lateral do globo pálido, também chamado de globo pálido externo, juntamente com o núcleo subtalâmico e com a substância negra, correspondem aos núcleos intrínsecos do circuito motor. Bem, esse circuito motor ele possui duas alças, uma alça direta e uma alça indireta, que exercem efeitos antagônicos sobre o tálamo, em especial sobre o núcleo ventral lateral do tálamo e o núcleo ventral anterior do tálamo. O tálamo, por sua vez, exerce um efeito excitatório sobre o córtex. Para que exista um perfeito funcionamento do circuito motor, existem duas alças motoras. Uma alça excitatória, que é conhecida como a via direta do circuito motor, e uma alça inibitória, conhecida como via indireta do circuito motor. Essas duas vias atuam de forma antagônica sobre o tálamo, principalmente sobre o núcleo talâmico ventral anterior e o ventral lateral. O tálamo, por sua vez, ele teria a sua função de estimular o córtex. A via direta ela é formada através do putâmen, o neoestriado, que envia fibras inibitórias, que são fibras ricas em neurotransmissores GABAérgicos, com ácido gama-aminobutírico, que vão inibir o globo pálido interno, que é o nosso principal núcleo eferente do sistema motor. A inibição do globo pálido interno, por sua vez, vai permitir com que o tálamo estimule o córtex. Portanto, essa via direta do movimento, ela é uma via excitatória, uma via que promove o movimento justamente por quê? Porque o putâmen vai inibir o globo pálido interno, que normalmente teria a função de inibir o tálamo. O globo pálido interno estando, digamos, ele vai deixar de inibir o tálamo, que por sua vez vai estimular o córtex. Por isso que o efeito final dessa via é um efeito estimulatório, promotor do movimento. A via indireta ela tem um efeito oposto ao da via direta. E ela é denominada indireta porque ela tem a participação de mais dois núcleos intrínsecos dos núcleos da base, que são o núcleo subtálamo e o globo pálido na sua parte externa, ou a parte lateral do globo pálido. Bem, o putâmen também, um neoestriado, ele vai enviar fibras de projeção, que são fibras inibitórias sobre o globo pálido externo, que por sua vez teria a função de inibir o núcleo subtálamo. Como o globo pálido externo estará inibido pelas fibras recebidas pelo putâmen, você vai ter uma excitação do núcleo subtalâmico, que por sua vez enviam fibras excitatórias para o globo pálido interno, na sua porção mais medial. O globo pálido interno, por sua vez, tem a função de inibir o tálamo. Então imagina, se você tem uma hiperestimulação do globo pálido interno, através dos estímulos que eles recebem pelo subtálamo, nessa via indireta, você vai ter então um estado de hiperexcitação do globo pálido interno, inibindo o tálamo e, portanto, evitando de ocorrer estímulos corticais e, por conseguinte, você vai ter uma inibição do movimento, uma supressão do movimento. Por isso que nós dizemos que a via direta é promotora do movimento e esta via que eu acabei de mencionar, a indireta, é uma via que não promove o movimento. É uma via que inibe o movimento ou que suprime a estimulação cortical. Há que se considerar ainda o papel da dopamina nesse circuito motor. A dopamina ela provém da substância negra, através das fibras nigroestriatais, entre a substância negra pars compacta e o neoestriado. E essa interação ela é um pouco complexa porque você tem a estimulação de receptores D1, da família D1, e receptores da família D2 no neoestriado.
Então, o papel da dopamina é de estimular esses receptores D1, que são receptores da via direta do movimento, portanto, promove o movimento, e, ao mesmo tempo, essas fibras nigroestriatais, quando atuam sobre os receptores D2, eles inibem os receptores da família D2, que são os receptores que pertencem ao circuito, à fase indireta do circuito, né? Portanto, há uma inibição dessa fase indireta e há uma estimulação da via direta. Conclui-se que a dopamina tem um papel excitatório e que promove o movimento. Esse circuito motor ele funciona perfeitamente nas pessoas saudáveis em virtude desse equilíbrio entre as duas vias, a via direta e a via indireta do movimento. Quando você tem falhas nesse circuito, você tem os chamados distúrbios do movimento. E esses distúrbios de movimento são divididos em dois grandes grupos. Você tem um grupo em que ocorre uma redução dos movimentos espontâneos e voluntários, e você tem um outro grupo que é um grupo em que ocorre um aumento, uma exacerbação dos movimentos. O grupo em que você tem uma paucidade de movimentos é chamado de síndromes parkinsonianas ou síndromes rígido-cinéticas. São síndromes em que você tem uma pobreza dos movimentos. O principal representante desse grupo, sem dúvida alguma, é a doença de Parkinson. E o outro grupo corresponde às hipercinesias ou discinesias, que são grupos em que você tem diversos tipos de distúrbios de movimento que cursam com muito movimento, com uma exacerbação do movimento voluntário. A gente pode citar como exemplo coreias, né? Coreias são movimentos rápidos, de extremidades distais, abruptos, despropositais, que pode acontecer na criança, por exemplo, na Coreia de Sydenham, e pode acontecer no adulto, numa doença neurodegenerativa como a doença de Huntington. Você pode ter um subtipo de coreia, que seria o balismo, que é um movimento mais proximal, do tipo arremesso, que pode acontecer, por exemplo, em algumas lesões vasculares do núcleo subtalâmico, em que você teria uma consequência de um hemibalismo, né, contralateral. Você pode ter os tremores, que são movimentos de contração simultânea de músculos agonistas e antagonistas, movimentos esses que produzem uma ritmicidade, né, desse movimento. O tremor, você tem diversos tipos de tremor, né, um dos mais frequentes, principalmente no idoso, é o chamado tremor essencial, que é um tremor caracteristicamente em postura. Além desse movimento de coreia e tremor, você pode ter tics, por exemplo, que são movimentos semi-involuntários, porque o paciente pode ter um certo controle desses movimentos, são geralmente estereotipados, são geralmente padronizados, né? Sempre aquele mesmo tipo de movimento geralmente muito rápido também, que pode ser vocal ou pode ser motor propriamente. Além dos tiques da coreia, do balismo, do tremor, você tem também a distonia caracterizada por uma postura anormal de algum segmento corporal, e essa postura anormal ocorre por uma cocontração, né? Uma contração simultânea, tanto de músculo agonista quanto de músculo antagonista, determinando uma postura anormal. Exemplo disso seria uma distonia cervical, em que você tem, por exemplo, um torcicolo espasmódico, uma distonia da pálpebra, em que você tem um blefaroespasmo, né? E você pode ter também distonias na laringe ou distonia na mão também, formando a cãibra do escrivão, por exemplo. Além desse, você tem também um outro movimento discinético ou hipercinético, que são as mioclonias. Movimentos muito rápidos, de curtíssima duração, parecendo choques. Isso é muito comum em encefalopatias, né, encefalopatias metabólicas, né, e algumas doenças também primárias do sistema nervoso central podem cursar com essas mioclonias. E um fenômeno muito comum na encefalopatia hepática, por exemplo, é a mioclonia negativa, conhecida também como Asterix. A doença de Parkinson é considerada a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente, perde apenas da doença de Alzheimer. É uma doença de causa desconhecida. Existem fatores genéticos, existem fatores ambientais. A fisiopatologia envolve um dano aos neurônios, né, da substância negra, e por conseguinte você vai ter
uma alteração nas fibras nigroestriatais, que são aquelas fibras que vão estimular a via direta, promotora do movimento, e que iriam inibir a via indireta, que é uma via inibitória do movimento. Ou seja, com prejuízo nas fibras nigroestriatais, você teria uma pobreza dos movimentos. E é isso que se reflete clinicamente nesses pacientes com doença de Parkinson. Eles apresentam uma bradicinesia. Bradicinesia, brade de pouco e cinesia de movimentos, então há uma pobreza dos movimentos, manifestada por uma diminuição da velocidade do movimento e da amplitude do movimento, com tarefas repetidas. Então você, por exemplo, pede para o paciente fazer esse movimento aqui com os dedos e você tem uma redução da velocidade e da amplitude do movimento. Nós vamos mostrar isso depois em vídeos. Além dessa bradicinesia, que é o sinal cardinal da doença, o sinal obrigatório da doença, você pode ter pelo menos mais um dos seguintes sinais: tremor de repouso, rigidez apendicular, ou axial, e também uma instabilidade postural, com tendência do paciente a ter quedas. Essa rigidez, esse aumento do tônus muscular, é considerado como uma rigidez plástica, ao contrário, por exemplo, da rigidez espástica, por exemplo, de um acidente vascular cerebral. Existem também sintomas não motores da doença, como, por exemplo, constipação intestinal, perda de olfato ou diminuição do olfato, depressão, e também alguns distúrbios comportamentais do sono REM, que é aquele sono Rapid Eye Movements, que você tem movimentos oculares sacádicos irregulares nesta fase do sono. E esses sintomas não motores, inclusive, podem preceder o diagnóstico da doença em alguns anos, inclusive. E uma das coisas que é de fato até um pouco constrangedor ainda dentro das pesquisas sobre a doença de Parkinson é que a gente não consegue fazer esse diagnóstico de forma precoce. O diagnóstico que atualmente fazemos sobre a doença de Parkinson é baseado nos sintomas motores da doença. Porém, se sabe hoje que quando os sintomas motores da doença estão presentes, mais de 60% dos neurônios lá da substância negra já estão acometidos. Então, o grande desafio hoje em neurologia é a gente conseguir diagnosticar a doença precocemente, antes dessa perda absurda aí, de mais de 60% dos neurônios da via nigroestriatal. O diagnóstico ele é basicamente clínico, a gente não precisa fazer e lançar mão de exames complementares para a gente chegar ao diagnóstico da doença de Parkinson. E o tratamento envolve, através da levodopa, através de outras medicações que vão promover o movimento através de mudanças na metabolização da dopamina no sistema nervoso central. Cabe lembrar e ressaltar que a dopamina em si ela não consegue entrar no sistema nervoso central porque ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica. É preciso que você dê a dopamina na forma de levodopa, que aí sim entra no sistema nervoso central e lá ela é convertida em dopamina para poder estimular o neo estriato. Por fim, nós temos que citar as lesões que acometem a cápsula interna. A cápsula interna é uma região nobre do centro branco medular, composta pela perna anterior, pelo joelho e pela perna posterior. Aqui o que nos interessa é a perna posterior da cápsula interna, que é uma região, como eu disse, nobre, porque passa o tracto córtico espinhal e passam também as radiações talâmicas, que vão depois para o córtex cerebral. Essa região, na cápsula interna, ela é geralmente irrigada por ramos perfurantes da artéria cerebral média, que é a principal artéria aí do sistema anterior da vascularização do cérebro e que preenche toda essa região dorsolateral aí do hemisfério cerebral. Esses ramos perfurantes, também chamados de ramos lentículo-estriatais, eles são frequentemente acometidos pela arteriolosclerose, da hipertensão arterial sistêmica, por exemplo. E a repercussão disso é um acidente vascular cerebral. Geralmente se dá um infarto que a gente chama de infarto lacunar, que é um infarto com diâmetro muito pequeno e acomete uma região realmente pequena aí do cérebro como um todo, e que é a cápsula interna. Nessa região, então, como eu disse, agrupam essas fibras e, portanto, a repercussão é de uma hemiparesia ou uma hemiplegia contralateral conhecida como completa e proporcionada. Por que completa e proporcionada? Porque atinge a face, o braço e o membro inferior contralateral de uma forma semelhante ou proporcionada.
justamente porque nessa cápsula interna você tem um agrupamento dessas fibras num espaço muito pequeno, muito reduzido.